queria agradecer o convite, né? Foi muito bacana, como o Guilherme falou, estar aqui nesse espaço falando, conversando com vocês. Me chamo Rodrigo, eu sou jornalista, sou líder do Colégio 21 de Junho, sou militante, né? Então acho que a fala vai se distinguir um pouco dos colegas de uma tradição, fizeram uma fala muito bacana, de uma tradição bem acadêmica, né? Acho que a minha fala vai por um viés mais militante, mas que também acho que pode contribuir um pouco para o nosso debate. Eu queria agradecer em nome do Coletivo 28 de Junho e nós vamos dividir um pouco do acúmulo dos debates que a gente tem feito acerca da questão LGBT, da questão da homofobia. Com 28, a gente reivindica um coletivo LGBT, né, anticapitalista, socialista, feminista. A gente tem buscado, né, ao longo do nosso curto período de existência, acho que o coletivo tem um pouco mais de um ano, tentar entender a luta LGBT, né, como uma luta anticapitalista também, entender porque, né, os companheiros falaram um pouco aí sobre casos de homofobia. A gente vai ter uma pesquisa muito interessante, né, sobre dados muito legais sobre a questão da homofobia. Por que a gente é tão discriminado, né? Por que existe ódio, por que existe aversão, por que existe discriminação contra as diferentes orientações sexuais, contra as diferentes identidades de gênero. Então, nosso esforço, acho que o meu esforço aqui vai ser um pouco entender historicamente quais são as razões dessa discriminação e da opressão que a gente sofre. A gente acredita que esse debate não pode ser feito, né, distanciado de uma discussão histórica, né, porque ao longo do tempo as diferentes sexualidades elas vêm sendo reprimidas, vêm sendo oprimidas, e claro, não distante de um contexto político mais geral, né, entender hoje por que a questão da homofobia no Brasil, especialmente, já que é o país onde nós vivemos, ele ganhou uma dimensão tão grande, a ponto de influenciar diretamente no debate político, como a gente tem visto mais recentemente, né, e a ponto de a gente presenciar ataques e situações de homofobia que antes seriam, né, locais e espaços que seriam inaceitáveis. Né? A gente olha, por exemplo, os casos de violência na Avenida Paulista e pensa quão absurdo é que um espaço que a gente entendia até então como espaço tolerante, né, hoje seja um espaço de violência quase que à luz do dia. Bom, eu queria então fazer assim, voltar um pouco na história e para a gente tentar entender um pouquinho essa questão da opressão de gênero, né? Porque a gente entende a homofobia também como uma opressão de gênero. Afinal de contas, o exemplo mais didático que eu dou sempre é que os heterossexuais também são vítimas de homofobia. Né? Se você é hétero, mas você tem uma expressão de gênero afeminada, você sempre está sujeito também a sofrer homofobia, como no caso do pai e do filho, né? Também era uma expressão de afetividade. Mas se você tem uma expressão de gênero que difere do seu sexo biológico, você sempre está sujeito a sofrer homofobia. Então, por que essa opressão de gênero existe historicamente? Eu vou reivindicar aqui uma análise um pouco da dominação de gênero que é feita pelo Engels, né, pelo Friedrich Engels, e aí voltar um pouquinho, assim, muito na história. Bom, a gente sabe que além da apropriação privada, né, da riqueza social, a gente conhece a apropriação do gênero, né, de um gênero sobre outro, do gênero masculino sobre o gênero feminino. Né? Como é que isso acontece? Por que é importante entender a opressão à mulher, a opressão ao gênero feminino, quando a gente fala de homofobia também? Quando a gente fala da existência de uma família patriarcal, eu queria aqui entender a família patriarcal como um sistema, né, que se organiza através da figura e da centralidade, não só da figura e da centralidade da figura paterna, como também da submissão do feminino, do feminino pelo masculino. Como é que se organiza essa família patriarcal? Historicamente, como ela se dá? Bom, nas sociedades pré-históricas ou fundacionais, sociedades científicas, por assim dizer, a família estava organizada de uma forma diferente como a gente conhece hoje. Né? Não havia a família patriarcal, a família ela estava organizada pela matrilinearidade. Né? Tipo, como é que se pode dizer? Não estava organizada pela linha de familiaridade pelo homem, né? E sim a partir da figura da mãe. A mulher, ela
era a figura que organizava o lar, né? Mas o lar não é muito diferente do que a gente vê hoje, mas antes o lar era o espaço central da vida humana, né? Não era o espaço público. Era no lar que se organizava a vida, e a produção social era o aqui e agora, né? Os homens viviam da caça, não existia agricultura, pecuária, não havia excedente de produção. Quando acontece essa mudança, né? Quando surge o excedente social, né? Excedente social que surge a partir com o surgimento da agricultura, com o surgimento da pecuária. Quem é a figura que vai dominar as técnicas de agricultura, de pecuária? A figura masculina, né? A figura que nas sociedades anteriores era a figura que saía para caçar, a figura que domesticava os animais de grande porte, então a figura que vai desenvolver essas técnicas e que vai passar, vai administrar o excedente social. Obviamente, quem vai administrar esse excedente social vai ter maior poder na sociedade. A gente começa a ver que a construção da propriedade privada, o controle desse excedente pela figura do homem, do masculino, ele vai relegar a mulher um papel de organização do lar, mas como um espaço inferior, né? Porque, afinal de contas, agora, o espaço central na vida humana é o espaço público, né? Onde se faz guerra, onde se produz a riqueza, então o homem ganha um outro status que é muito diferente do seu status anterior. Obviamente, a figura feminina aí está numa condição inferior. Né? Por que eu fiz esse resgate assim, muito rapidamente? Porque essa estrutura familiar, que é a estrutura que persiste até hoje, é uma estrutura que vai nos colocar diante de determinadas regras. Né? Isso eu falo da família como uma unidade mínima de reprodução da vida social. Né? Quer dizer, a família como uma estrutura mínima de uma sociedade, né? Que está estruturada a partir de um Estado e a partir de uma série de regras de um sistema econômico também. Vamos chegar lá. A família patriarcal, ela vai determinar algumas regras, sendo elas o controle da sexualidade. Né? Quer dizer, dentro de uma família heterossexual, monogâmica, no qual a mulher tem papel de reprodutora, de organizadora do lar. Ela precisa gerar o herdeiro para o homem. Ela precisa ser fiel, porque o homem precisa ter certeza de que esse herdeiro ele é um filho legítimo, né, que vai herdar a riqueza acumulada. Esse homem precisa ter um papel determinante, porque ele precisa reproduzir a ideologia dominante para os filhos. E claro, os filhos são, aí nesse contexto, né, força de trabalho para esse modelo de sociedade. Nesse contexto, toda a identidade de gênero que ela não se enquadra no modelo, toda forma de sexualidade que ela não se enquadra na norma heterossexual, ela vai passar a ser criminalizada e reprimida. Quer dizer, aí entra a questão, né, do gênero. Gênero é o gênero masculino e feminino, e está ligado à questão biológica, que os companheiros falaram, né? Você é uma mulher, você nasceu com uma vagina, você é uma mulher, sua identidade de gênero deverá ser feminina, e você tem um pênis e um saco escrotal, você é um homem, logo você deve construir ao longo dos anos uma identidade de gênero masculino. E por que, né, que a gente reivindica essa análise, reivindica essa forma de compreensão da opressão de gênero? O que isso tem a ver com os LGBTs? Né? O que isso tem a ver com nós gays, lésbicas, sexuais, travestis, transexuais? Bom, a gente acredita que aí está o cerne da questão, né? A unidade mínima de reprodução da vida social, que é a família patriarcal, ela não aceita outras formas de sexualidade, de expressão de identidade de gênero que não seja da ordem heterossexual, né? Que não respeite a heteronormatividade. E aí, o coletivo 28 de junho é contra a família patriarcal? Sim. E contra um sistema econômico que contra esse suposto modelo, né, de reprodução da vida social. Uma forma de enxergar, né, historicamente, como essa forma de opressão se construiu. E qual seria, né, o apontamento? Afinal, a gente aponta as questões, apontamos aqui por que somos oprimidos historicamente, ou então, né, qual é a situação hoje dos LGBTs que sofrem violência, a situação dos transexuais, masculinos e femininos, etc. Qual é o apontamento, né, que a gente faz diante de um cenário onde essa opressão ela
né, ela, ao que parece, na contramão do desenvolvimento da sociedade, da democracia, da dita democracia liberal, por que os homossexuais continuam sendo, né, terrivelmente oprimidos? Bom, a gente acredita que é preciso entender o cenário político mais geral, né? Onde o Brasil está localizado, o porquê da homofobia, etc. A gente sabe, todo mundo aqui, que a gente vive num cenário de crise econômica terrível, né? E pode falar que essa crise é uma crise que já se vem se arrastando há algum tempo, mas que agora, 2008, 2007, né, ela digamos assim, que estourou, né? Bom, na Europa tem um revisionismo dos fascismos, né? Quando eu falo de fascismos, eu falo no plural, porque além do Brasil a gente teve o franquismo, o salazarismo, o próprio fascismo italiano, então são várias formas de pensamento fascista. Eu falo do fascismo enquanto uma ideologia antidemocrática, racista, né? O fascismo como a gente conhece de uma forma tradicional. Tem sido acompanhado aí pelo surgimento de uma série de grupos de extrema-direita, né, que tem colocado para a sociedade uma revisão positivada do que foi o nazismo, do que foi o fascismo, né? Então, negando historicamente, por exemplo, que existe o Holocausto, negando que gays, que ciganos, que os próprios judeus, né, foram levados para campos de concentração, por exemplo. Essa tem sido uma linha de pensamento muito difundida atualmente na Europa, né, e o que a direita tem a ver com isso? Os partidos de direita na Europa se aproveitam desse momento de crise para colocar, por exemplo, que os islâmicos são os grandes inimigos, né, são os grandes culpados pela crise, porque eles estão lá, estão tirando empregos, né, dos europeus, né, e por isso a gente deve ser contra os islâmicos, a gente deve ser xenofóbico, e essa é a resposta para a crise, né, tipo, expulsar os muçulmanos da Europa, né, e a gente deve ser contra o multiculturalismo, né, a gente deve ser contra a presença dos estrangeiros na Europa. De que forma isso tem sido agravado, né? Os partidos de direita que têm fomentado esse discurso, né, colocam na sua pauta o discurso multiculturalista e tem dado no que deu, por exemplo, agora na Noruega, né? A gente viu um episódio que foi colocado pela direita como sendo um episódio isolado de uma pessoa transtornada, né, que matou não sei quantos no acampamento, colocou uma bomba, matou um monte de gente, mas a direita não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Por que eu estou falando isso? Né? Parece que tem nada a ver com gay, com tipo gay, etc. Porque aqui no Brasil a gente também vive uma situação em que o preconceito institucional ele tem sido fomentado por figuras públicas de direita, né? Tipo, sem que nada seja feito. A gente vê os Bolsonaros, a gente vê os Crivelas da vida, que fomentam, Malafaia, que fomentam um discurso de ódio, que são parlamentares, são figuras públicas, né, que trabalham com dinheiro público e fomentam diariamente o discurso de ódio. E muito provavelmente, quando acontecer um episódio como o que aconteceu na Noruega, eles vão se eximir da culpa, né? Mas assim, é um discurso de ódio que tem sido fomentado por eles, tem sido fomentado pela direita. E não é à toa, é uma resposta para uma crise civilizatória, para uma crise econômica que está sendo dada e que, obviamente, a culpa, isso é uma característica histórica, né, das classes dominantes, vai ser debitado na nossa conta, né, vai ser debitado na conta sempre do negro, do pobre, do homossexual, do muçulmano. Sou muçulmano. Eu falo isso porque a gente não está numa realidade muito diferente, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que São Paulo e Rio Grande do Sul, né, são dados decididos pela Polícia Federal, também pela Polícia do Estado de São Paulo. Existem cerca de 20 grupos, eu acho, fascistas, neonazistas, cerca de 200, eu acho, 200 pessoas já, tipo, mapeadas como sendo integrantes desses grupos, que são responsáveis por boa parte desses ataques homofóbicos, né? Quer dizer, a gente, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente fala tanto sobre homofobia, sobre tantas pessoas apanharam, tantas pessoas foram mortas daquele jeito, mas acho que a gente precisa entender no contexto político mais geral o que está acontecendo, né? Por que esse ódio tem sido reafirmado, por que a gente vê isso nos jornais todo dia, e politicamente
o que tem que ser feito, porque eu acho que a gente precisa dar, enquanto LGBTs, não só reivindicar a importância política desse debate, mas também apontar, né? Aqui, hoje no Brasil, a gente vive uma situação em que um governo que entende um partido que historicamente sempre defendeu pautas emancipatórias, hoje rifa as pautas referentes a direitos humanos em nome de uma chamada governabilidade, né? A gente vê o governo Dilma hoje, que com 10 meses já provou que a pauta de direitos humanos, embora a Dilma seja uma militante histórica, que tem uma relação muito sensível com essa pauta, não vai dar visibilidade, não vai dar importância para essa pauta, em nome de uma aliança, né, de uma aliança ampla que inclui aí setores da direita fundamentalista, inclusive, porque vale lembrar que o partido do Bolsonaro é o partido da base do governo Dilma, por exemplo, né, chegou ao poder com uma base gigantesca, que inclui partidos aí de direita. E a situação é essa, né? Quer dizer, qual é que posicionamento nós, militantes LGBTs, nós, enquanto sujeitos políticos mesmo, enquanto LGBTs, né? Que resposta a gente vai dar e como vamos nos posicionar diante de dados de violência e né? E eu acredito que a gente, eu falando em nome do coletivo do qual eu participo, né? Que estou aqui falando em nome de um coletivo, a gente acredita que é necessário nos posicionarmos contra esse tipo de aliança, né? Os nossos direitos eles não podem ser rifados. Acho que isso é muito claro, acho que independente, né, dos posicionamentos políticos de cada um de nós, e principalmente que a gente acha que mesmo a conquista de direitos civis, ela não vai resolver o problema do LGBT, né? A gente, só para citar como exemplo, a gente realizou um debate agora no dia 28 de junho, né, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, e a gente comemora o aniversário coletivo também. E a gente fez um debate com a Janaína Lima, que é uma militante travesti do Grupo Identidade de Campinas, que é uma militante histórica também, do movimento de travestis transexuais de São Paulo. E vou reivindicar a fala dela, né? Acho que não adianta nada a gente ter conquistar direitos como direito ao casamento civil, igualitário, se uma travesti não é respeitada, sabe, quando vai procurar atendimento num posto de saúde. Eu não vou ser feliz se eu tiver direito a adotar uma criança se eu souber que as lésbicas, tipo, na Nigéria, continuam sofrendo estupro corretivo. Então, acho que a conquista de direitos, tipo, a gente lutar por uma outra concepção, uma outra visão da sociedade sobre as diferentes sexualidades, diferentes identidades de gênero, ela só vai acontecer se a gente lutar por uma mudança cultural, uma mudança societária radical realmente. Então, nós 28 temos feito muito esse debate, né? Lutar por direitos civis, sim, acho que eles são importantes, acho que eles também provocam mudanças culturais, como por exemplo a questão da união homoafetiva, acho que com certeza é um marco, acho que com certeza representa uma série de mudanças na forma como a gente enxerga a família hoje no Brasil, que são muito importantes. Isso vai garantir cidadania plena, respeito, garantia de que eu vou sair de casa e não vou morrer na Paulista porque eu estou andando de mão dada com meu namorado? Não. Né? Então, respeito, uma mudança cultural, ideológica forte na nossa sociedade, eu acho que os LGBTs precisam, acho que, refletir sobre realmente, né, qual é o seu papel diante dessa situação de crise civilizatória. Só para ter só para terminar, assim, eu queria falar um pouco sobre, muito provavelmente a gente vai falar, né? Bom, mas a gente vive uma democracia, né? A gente vota, é tudo muito legal, é tudo muito bonito. E tem vários países aí no mundo que já conquistaram o direito de conquistaram. Que eu tava. Conquistaram uma série de direitos, né? Será que não é possível ser feliz e linda no capitalismo? Bom, eu acho que é muito complicado a gente falar nisso, né? Vou citar como exemplo países como a Holanda, por exemplo, né? Onde eles vivem uma situação de conquista de direitos muito superior à que a gente vive aqui. E a população LGBT garantiu um grau de estabilidade, né, na sociedade bastante relevante. Assim. O que acontece na Holanda hoje, né, onde existe toda essa questão de crise, essa questão da xenofobia, etc. Os principais quadros do movimento LGBT hoje na Holanda,
eles lideram um movimento contra a imigração, dos palestinos, exatamente. Então, a que ponto a gente chegou, né? Quer dizer, eu acredito que esse não é o papel que eu, enquanto LGBT, devo desempenhar na sociedade, né? Acho que começando, né, pela questão da solidariedade do oprimido, eu acho que passa por isso, mas passa também por a gente pensar que os direitos civis, eles não vão garantir, né, que a gente saia de uma situação civilizatória caótica. E acho que nosso grande papel enquanto LGBTs é sim pautar os nossos direitos, pautar nossa visibilidade, pautar nosso protagonismo político, mas pautar também que se faz necessária uma mudança radical para que realmente, né, não só nós, os da condição de oprimido, mas também os negros, as mulheres, os palestinos, né, os nordestinos, nortistas, vou falar de nortistas porque eu sou nortista, e etc. Né? Eu acho que a nossa luta ela não está descolada, né? Eu acho que foi muito legal, até porque a Regina e o Guilherme falaram muito dessas intersecções, né? Então, eu sou negro, sou gay, sou autista, sou pobre, sou trabalhador. Acho muito importante a gente refletir enquanto LGBTs, né? Qual é o nosso papel, qual é o meu papel enquanto LGBT para a construção de uma sociedade realmente igualitária, realmente solidária, realmente justa, né? Bom, nosso apontamento é a superação desse sistema. Eu queria deixar a reflexão para vocês. Obrigado.